Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Química, o podcast que desvenda os mistérios da química de um jeito simples, descontraído e super prático. Eu sou Edson Souza, professor do Instituto Federal de Pernambuco. E eu sou Maria Fernanda, estudante apaixonada por química aqui no IFPE. Hoje, vamos falar sobre um conceito que envolve desordem, caos, energia e bagunça. É exatamente isso, Fernanda. E eu sou a professora Priscila Morim. Nosso assunto de hoje é a entropia. Já ouviu falar? Se não, fica aqui com a gente, que hoje o papo tá imperdível. Let's go! Yeah! E hoje temos uma presença super especial no Papo de Química, a Maria Fernanda Barros, Mafê, estudante de Química no IFPE Campus Recife. Ela traz toda a sua energia e curiosidade científica para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda, Mafê. Vamos começar definindo o que é essa tal de entropia. A palavra entropia soa complicada, mas o conceito é bem interessante e fácil de entender. Em poucas palavras, entropia é uma medida do grau de desordem ou aleatoriedade das partículas em um sistema. É tipo meu quarto no fim de semana. Quanto mais o tempo passa, mais bagunçado ele fica. Isso quer dizer que minha entropia está aumentando? Ótima comparação, Fernanda. É isso mesmo. Quanto mais desorganizado o sistema estiver, maior será sua entropia. Em termos físicos, a entropia está relacionada ao número de maneiras diferentes que um sistema pode se organizar. Falando mais tecnicamente, a entropia é representada pela letra S maiúscula e a sua variação é simbolizada por ΔS, variação de entropia. A unidade padrão é o Joule por mol por Kelvin, ou seja, J vezes mol a menos 1 vezes K a menos 1. E, gente, tem um material complementar lá no nosso site, www.papodequimica.com. Vá na aba blog e baixe o texto desse episódio, se você quiser acompanhar com esse texto. Isso aí é uma unidade que relaciona energia, quantidade de matéria e temperatura. A entropia mede justamente como a energia térmica está dispersa em um sistema. I got it. Agora pronto, fiquei curiosa. Quando uma substância muda de estado, a entropia também muda, não é? Exatamente, Fernanda. Vamos pensar na água. Quando o gelo sólido derrete, a fusão, a entropia aumenta porque as moléculas ficam mais livres para se movimentar. Passa de um arranjo bem organizado, o estado sólido, para um arranjo com mais movimentação e energia das moléculas de água, estado líquido. Portanto, mais desorganizado, isto é, com maior entropia. E se a água ferve, a vaporização, o aumento da entropia é ainda maior, pois as moléculas estão agora praticamente livres e com grande movimentação, que é a característica do estado gasoso. Já na sublimação, que é quando o sólido vai direto para o vapor, gente, nem se fala. A entropia dá um salto gigante porque as moléculas passam da ordem total, o estado sólido, para uma bagunça completa, o estado gasoso. Por exemplo, quando o gelo seco, que é o CO2 sólido, passa para gás, a menos 78 graus Celsius. Você entendeu, velho? É claro. Ah, será que existe algum valor de referência para comparar essas mudanças? Sim, existe. E nós chamamos isso de entropia padrão, que é a entropia medida nas condições padrões de 1 atm e 25 graus Celsius para cada substância. É com esses valores tabelados que a gente consegue fazer cálculos importantes para prever se uma reação vai ocorrer espontaneamente ou não. Uma das maneiras de calcular a variação de entropia, o ΔS, é por meio de dados calorimétricos. Basta dividir o calor trocado, representado pela letra Q, pela temperatura, representado pela letra T. Lembrando que é a temperatura na escala Kelvin. Resumindo, a variação de entropia, ΔS, é igual a Q sobre T. Vamos a um exemplo? Durante a vaporização de um mol de água, são absorvidos 40.600 joules de calor a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Calcule numericamente a variação de entropia nesse processo. Gente, temos o calor
e temos a temperatura. A única observação é que temos que usar a temperatura na escala Kelvin. Então vamos pegar esses 100 graus Celsius e somar com 273, que dará 373 Kelvin. Então a variação de entropia será ΔS é igual a 40.660 joules dividido por 373 Kelvin, ou seja, 109 joules por Kelvin vezes mol. Simples assim. Você entendeu, velho? Yes! E podemos fazer esse cálculo pelo método indireto, usando a lei de Hess, que aproveita valores conhecidos de entropias padrões. Logo, a variação de entropia padrão da reação é igual ao somatório da entropia padrão dos produtos menos o somatório da entropia padrão dos reagentes. Ou seja, subtraímos as entropias dos reagentes das entropias dos produtos. Fácil e prático. Considere as entropias padrão abaixo, com unidades em joules por mol por Kelvin, das seguintes substâncias em fase gasosa. Para o hidrogênio gasoso, H2, a entropia padrão é de 131 joules por mol por Kelvin. Para o oxigênio gasoso, O2, a entropia padrão é de 205 joules por mol por Kelvin. E para o vapor de água, H2O, a entropia padrão é de 189 joules por mol por Kelvin. Calcule a variação da entropia padrão da reação de formação da água no estado gasoso. A reação de formação da água pode ser representada pela equação 2H2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo 2H2O. E podemos usar para o cálculo da variação de entropia a fórmula geral, que o ΔS é igual ao somatório das entropias dos produtos menos o somatório das entropias dos reagentes. Olhando para a nossa reação, nós podemos dizer que a variação de entropia ΔS será igual a 2 vezes a entropia da água, que é o nosso produto, menos 2 vezes a entropia do hidrogênio, porque são 2 mols de hidrogênio, mais 1 vez a entropia do oxigênio, que é 1 mol de O2. Gente, esses valores estão tabelados. Vamos agora substituir. O ΔS, a variação de entropia, será igual 2 vezes 189, que é o valor tabelado para a entropia da água, menos 2 vezes 131, que é a entropia do hidrogênio, mais 205, que é a entropia do gás oxigênio. Ou seja, ΔS será 378, que é 2 vezes 189, menos 262, 2 vezes 131 do hidrogênio, mais 205. Resumindo, o ΔS será 378 menos 467, que é igual a menos 89 joules por mol vezes Kelvin. Gente, o ΔS é negativo, quer dizer que a entropia diminuiu. E nós podemos explicar isso facilmente. Houve a redução do número total de moléculas gasosas. Nos reagentes, a gente tinha 3 mols de moléculas gasosas, 2 do hidrogênio mais 1 do oxigênio, formando apenas 2 mols de H2O, ou seja, reduziu o número de moléculas, ficou mais organizado, a entropia diminuiu. Por isso que o ΔS é negativo, menor do que 0. Nós também podemos ver entropia no dia a dia, né? Claro, Fernanda. Um exemplo é o café quente esfriando sozinho. O calor se espalha pelo ambiente, aumentando a entropia total do sistema universo. Bom, pense no ovo que você frita no café da manhã. A clara líquida fica sólida, mas isso aumenta a entropia geral, porque as moléculas da proteína desnaturam e ficam mais bagunçadas. Ou então, pense em um perfume se espalhando no ambiente. As moléculas gasosas ocupam todo o ambiente. A variação de entropia padrão aumenta significativamente. E como isso aparece em reações químicas? Vamos observar a reação de formação da amônia, representada pela equação. 1 mol de nitrogênio gasoso, N2, se combina com 3 mols de hidrogênio gasoso, H2, produzindo 2 mols de amônia, NH3 gasoso. Analisando a reação, observamos que, na reação, temos 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, para formar 2 mols de gás amônia. Inicialmente, temos 4 mols de gás, 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 nos reagentes, se transformando em 2 mols de NH3, os produtos. Isso é,
ocorre uma redução do número total de mols de gases, consequentemente diminuindo a desordem das moléculas no sistema. Aumentou a organização. Conclusão, a entropia é menor do que zero. ΔS menor do que zero, a entropia diminui. É verdade. Vamos analisar a dissolução de cloreto de sódio NaCl em água? O processo pode ser representado por NaCl sólido se dissocia nos íons Na monovalente positivo e Cl monovalente negativo em solução aquosa. Vamos analisar esse processo. Quando o sal sólido, cloreto de sódio, é dissolvido em água, suas moléculas organizadas no sólido são separadas em íons dispersos no meio aquoso. Inicialmente, organizado de forma cristalina, o sal, ao se dissolver, tem seus íons espalhados e altamente dispersos em solução. Isso causa aumento considerável da entropia do sistema. Logo, quando a variação de entropia for maior que zero, a entropia aumenta. Na combustão completa da glicose, na respiração celular, temos a reação 1 mol de glicose, C6H12O6, sólido, mais 6O2, que é o oxigênio, gasoso, produzindo 6 mols de gás carbônico, CO2 gasoso, mais 6H2O líquido. Ou seja, a glicose sólida reage com o gás oxigênio para formar gás carbônico e água líquida. Aqui, apesar de termos a produção de água líquida, que é mais organizada, há a formação de gás carbônico, que aumenta fortemente a dispersão de energia, resultando num aumento global significativo da entropia do sistema. Conclusão, o ΔS aumentou, a entropia aumenta, ΔS maior do que zero. Podemos resumir a interpretação geral e cotidiana da entropia nas reações observando que, quando gases são formados, a entropia tende a aumentar. Quando sólidos ou líquidos são formados a partir de gases, a entropia geralmente diminui. E a dissolução de substâncias sólidas em solventes geralmente aumenta a entropia devido à dispersão dos íons ou moléculas. Reações que diminuem o número de moléculas de gás normalmente diminuem a entropia. A entropia do universo sempre aumenta, mesmo quando a entropia do sistema diminui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Gente, que episódio foi esse? Eu adorei aprender sobre entropia e perceber que o universo realmente já tende ao caos por natureza. Isso mesmo, Fernanda. E você que ouviu até aqui, não se esqueça, o caos tem uma razão científica para acontecer. Obrigada pela audiência. Siga o Papo de Química no seu stream favorito. E até o próximo episódio.